Este vídeo vem na continuação do vídeo anterior, onde definimos aqui esta função square. No vídeo anterior utilizámos aqui um operador de multiplicação e, tal como existe este, existem outros operadores aritméticos básicos para adição, subtração, divisão e resta divisão, como podem ver aqui na tabela. Agora, nos próximos exemplos, vamos ilustrar também a utilização desses operadores. O que eu vou fazer agora é definir outras funções nesta classe. Portanto, se eu já tinha aqui uma função definida, ela constitui este bloco. Agora o que tenho que fazer, se quiser fazer outra função, é fazer um bloco parecido, mas ainda aqui dentro destas chavetas da classe. Portanto, se eu começar a escrever uma função, faço aqui static, etc. Que exemplo é que vamos ver agora? Vamos supor que queremos fazer uma função que faz a média entre dois números inteiros. Portanto, eu vou chamar average, que é média em inglês, entre um A e um B. Reparem, enquanto na função anterior tínhamos só um parâmetro, aqui já temos dois, e são os dois inteiros. Abrir chavetas e fechar chavetas. E agora, a média entre dois inteiros pode ser um inteiro, mas não tem necessariamente de ser um inteiro. Então o que eu vou usar aqui é um tipo de dados diferente, que é este double, para números com caso decimal. Quanto ao resultado, portanto, eu vou escrever aqui return, tenho que somar o A com o B e dividir por 2. Isto não tem aqui um problema, mas vamos experimentar a função para ver que problema é esse. Então, tenho aqui a minha função, o nome dela, os parâmetros. Se eu puser 4 e 6, por exemplo, ok, tenho o resultado 5, que seria o esperado. Mas se eu puser 4 e 5, tenho 4.0 e o que eu queria era 4.5. Vamos voltar ao código para ver o que é que está a passar. Este operador de divisão, quando os elementos que ele está a dividir são dois inteiros, o que ele faz é uma divisão inteira. Se um dos elementos for um double, então aí ele já vai fazer uma divisão com casos decimais. Portanto, o que eu vou fazer aqui é dizer que este 2 é um número com caso decimal e ele, quando faz o cálculo, já tem isso em conta e então dá-nos o valor esperado de 4.5. Outra forma de forçar a divisão com casas decimais seria por via de conversão do valor no número decimal. Portanto, vamos supor que este 2 podia estar assim e eu podia converter aqui este elemento. Como é que eu posso fazer isso? Quando quero converter um tipo de dados para outro, eu, entre parênteses, escrevo à frente daquilo que eu quero converter, portanto, o tipo de dados para o qual eu quero converter. Portanto, isto aqui esta soma será sempre do tipo inteiro e eu quero converter para o tipo double. E isto, tal como no outro exemplo, também funcionaria. Vamos agora ver outro exemplo de uma função. Suponham que queremos ter uma função que recebe um número, um double, e quer fazer um arredondamento para inteiro. Portanto, vou começar aqui a escrever essa função. Portanto, vamos pensar, ela devolve o quê? Devolve o inteiro, porque faz o arredondamento. Vou chamar round, e o que é que recebe? Recebe um double, que é o número a arredondar. Para já vou escrever aqui a instrução de return, fazendo simplesmente aqui converter para inteiro aquele x. Ainda não é o que queremos, mas vamos ver o resultado. Portanto, se eu fizesse aqui round 3.2, então tinha 3. Isto seria o pretendido, mas o problema é que se eu fizer 3.7, eu tenho 3 também. Mas o que eu queria aqui era obter 4. O que é que se passa aqui neste caso?
o que aquela conversão para inteiro o que faz não é uma conversão, um arredondamento como em matemática. O que faz é uma truncagem. Portanto, a parte decimal é descartada. E, portanto, é como se eu mandasse aquele 0,7 fora e fico só com o 3. Portanto, se eu quer fazer um arredondamento ao estilo que estamos habituados, então vou fazer aqui um truque que é: eu faço soma ao x 0,5. Tá? Por exemplo, se eu tivesse 3.2 mais 0.5 ficava 3.7, okay? Ele arredonda para 3, está correto. Mas se eu tivesse 3.5 mais 0.5 fico com 4 e tanto 4 arredonda para 4. E daí este truque funcionar. Portanto, vou experimentar agora os mesmos exemplos. Se eu tiver 3.2 tenho 3, se eu tiver 3.7 tenho 4. Até agora usámos dois tipos de dados, o int para inteiros e o double para decimais. Mas isto são dois tipos, dois dos tipos básicos do Java, também chamados tipos primitivos, mas existem outros. Temos aqui outros exemplos nesta tabela. Temos o char para caracteres e o boolean para valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso. Existem outros 4, mas para já não vamos falar neles. Então queria aqui fazer mais um exemplo para ilustrar o tipo de dados boolean. Fazer uma pequena função que, dado um número inteiro, me devolve verdadeiro caso o número seja par, falso caso contrário. Portanto, a novidade aqui é eu escrever aqui boolean, porque da função só sai verdadeiro ou falso. E agora vou escolher aqui este nome como se fosse uma pergunta. É par. E o valor que eu quero verificar se é par. Como é que eu posso ver se o número é par? Eu posso, fazendo a divisão por 2, se o resto da divisão for 0, significa que o número é par. Portanto, eu vou exemplificar aqui aquele operador que vimos há pouco na tabela, que é o operador do resto da divisão. Portanto, eu obtenho o resto da divisão de x por 2 e se isto der 0, significa que ele é par. Mas como é que eu vou exprimir isso? Vou usar aqui este operador da igualdade a 0. Portanto, se o resto da divisão de x por 2 for 0, esta expressão vai dar verdadeiro e o que sai da função é verdadeiro. Se isto não for verdade, o que sai da função é falso. Vamos experimentar. Tenho aqui a minha função. Se eu lhe der 6, ela diz que sim. Se eu lhe der 9, ela diz que não é. Muito parecido, podemos fazer aqui outra função para verificar se o número é ímpar. Portanto, ela vai ter aqui também o tipo de retorno boolean, é ímpar. Só que agora como é que eu posso fazer? Portanto, eu posso ter uma expressão muito parecida, onde se o resto da divisão por 2 for 1, significa que ele é ímpar. Ou então uma forma alternativa de escrever isto seria que o resto da divisão por 2 era diferente de 0. Como é que eu exprimo essa coisa de ser diferente? Portanto, eu vou usar, em vez de ser igual, eu faço ponto de exclamação igual. Portanto, se ele for diferente de 0, então é porque é ímpar. Vamos experimentar. Por exemplo, o 7 é ímpar, já o 12 não é ímpar.